Quando foi que nós nos esquecemos que somos nós que temos que servir a Deus e não Ele que tem que nos servir? Nós vivemos uma realidade hoje que as pessoas estão fazendo de Deus o seu gênio da lâmpada, ou o seu amuleto da sorte, até mesmo o seu garçom. E o perigo de tudo isso é achar que Deus ele tem que nos servir prontamente na hora que a gente quiser e bem entender. Só que as coisas não funcionam bem assim. Nós não podemos criar um Deus na nossa cabeça e achar que ele tem que fazer de acordo com aquilo que eu imaginei. E ainda assim nós queremos conviver com esse Deus que nós criamos aos nossos moldes. Nós até podemos fazer, mas estaremos cometendo idolatria, porque nós estaremos servindo não ao Deus Altíssimo, Deus único, nós estaremos servindo ao Deus que nós criamos na nossa cabeça. Faz sentido? E o pior, que além de ser idolatria, que é um grande pecado, isso é muito frustrante. E se ele não atende? E se ele não responde? E se ele não faz? É por isso que hoje existem muitas pessoas feridas com Deus, porque eu orei e ele não me respondeu, eu pedi e ele não ouviu, ou se ouviu, ele não quis fazer. Por que ele não quis fazer? Eu dizimei, mas eu não fui abençoado de volta. Nós precisamos entender que Jesus ele pagou um preço por nós. E isso precisa ser suficiente. Mesmo quando as coisas não saem como nós esperamos. Porque se a nossa vida cristã se resumir em barganha, se o Senhor me der isso, eu vou dar isso. Se o Senhor fizer isso por mim, eu farei isso por Ele. O nosso relacionamento com Deus não se torna um relacionamento genuíno. Ele se torna uma barganha. Se torna aí um conflito de interesses, mas não em evangelho. E servir a Jesus não é sobre isso. E sim amar Ele a ponto de entregar prontamente aquilo que Ele nos pedir, independente se Ele fizer ou não. O problema é como receber tudo que Cristo conquistou na cruz por mim, se este mesmo não é um garçom e não precisa me servir. Então você está dizendo que agora nós não podemos receber nada de Deus? Eu não preciso nem pedir, porque eu não sei se Ele quer me dar ou não, então eu vou esperar e... Não é isso que eu estou dizendo. Jesus pode sim nos dar todas as coisas. Tudo isso Ele já conquistou na cruz por nós. O problema é como receber tudo que Cristo conquistou na cruz, uma vez que este não é o nosso garçom para sempre nos servir. Porque ao passo que sabemos que Cristo conquistou a nossa salvação, o resto é bônus. Ele não tem a obrigação de nos dar nada além do que Deus já deu, né? Ele já deu o seu Filho por nós. Isso é suficiente. Ou pelo menos precisa ser. A boa notícia para nós é que a salvação e o resto que eu falei aqui, eles estão totalmente ligados. Paulo pergunta em Romanos 8:12. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Não é uma questão de que ele é obrigado a nos dar, é uma questão de que ele já nos deu. Nós, como filhos de Deus, nós temos o direito de receber todas as promessas que ele fez na sua palavra. Então surge outro questionamento: como eu vou recebê-las? A palavra do Senhor vai dizer lá em Marcos 11:24 que tudo que pedirmos em oração, se crendo que já o receberam, assim receberão. Nós conseguimos receber as bênçãos do Senhor através da nossa fé. E a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a certeza das coisas que nós ainda não vemos. Só que aí surge um outro problema que, pelo menos para mim, foi um grande dilema travado na minha mente. Como é que eu vou nutrir a minha fé crendo que Deus fará, se eu não sei se Ele quer fazer? Porque eu posso pedir, com muita fé no meu coração, crendo que Ele pode fazer, mas e se Ele não fizer? E se Ele não quiser fazer? Então eu não preciso nem pedir. Não é que eu não precise pedir, mas é indiferente, porque a vontade dEle é soberana e se Ele quiser, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz. Então, a minha fé, vai tudo por água abaixo, porque acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus vai prover, que Deus vai transformar, parece que isso não faz mais sentido. Porque se Ele não tem que fazer nada, por que eu vou acreditar que Ele fará? Mas, meu querido, não é assim que as coisas funcionam. É aí que tá a virada de chave na coisa toda. Nós podemos ter a certeza de que o melhor de Deus virá, mesmo Ele não sendo obrigado a nos servir, porque simplesmente Ele escolheu fazer assim. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Rei, Ele continua sendo Senhor, mas mesmo assim, Deus, Ele escolheu nos servir. Não é, eu quero abençoar, eu quero fazer isso, não. Faz parte do caráter de Deus, da personalidade de Deus, a generosidade e a bênção sobre seus filhos. Cara, é por isso que eu amo a Deus, porque Ele é todo bom, todo perfeito. Olha só o que vai dizer lá em Isaías 64:4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que o quê?
que trabalha para aqueles que nele esperam. Trabalhar, fazer, agir faz parte da natureza de Deus. Não porque nós queremos, mas porque ele escolheu ser assim. Ele é assim. Fala, meu Deus do céu. Porque ele é assim. A Bíblia vai dizer que Deus ele tem prazer no bem-estar do seu filho, no bem-estar do seu servo. Saiba que a sua alegria faz Deus alegre e ele quer muito, 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 muito que você seja feliz. Ele quer tanto que você seja feliz que até o próprio Jesus disse: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, a boa notícia é que o fato de Deus não ser o nosso garçom não impede de que ele nos abençoe. Entenda que nós não temos controle nenhum sobre a vontade de Deus. Mas o próprio Jesus tem o caráter de servo, de servir. Jesus amava ver as pessoas alegres. E ele não faz isso porque nós somos bons ou porque nós merecemos alguma coisa, mas sim porque ele é apaixonado pelos seus filhos e prazeroso em nos fazer feliz. Acredite nisso e que Deus te abençoe.